Senhor, porque Ele é fiel. É sempre uma alegria cultuar com vocês. Acredito que os irmãos saibam da minha alegria de cultuar o Senhor nesta casa, né? Comentando com Keren, com minha esposa, no carro, que eu tava com frio na barriga. E eu tava aqui lembrando, 12 anos depois, e as pernas ainda tremem, irmãos. O coração ainda fica meio acelerado. E eu estava lembrando de uma vez, de uma frase que eu vi, que quando o pregador ou qualquer outra pessoa sobe no púlpito, ele perdeu totalmente o temor no Senhor e a dependência. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a palavra. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler o verso 25 e o verso 26 para a gente embasar a mensagem. Foi uma palavra que Deus ele colocou no meu coração hoje pela manhã. Eu sinto a necessidade de meditar nela um pouco. Marcos capítulo 9, verso 25 e o 26. E diz assim o texto sagrado: Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. E o menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Amém? Que o Espírito Santo de Deus aplique esta palavra no teu coração. Eu costumo dizer que nenhuma palavra ministrada aqui em cima, seja pelo preleitor da noite, ou seja por qualquer outro irmão que passe por aqui, nenhuma palavra ela é lançada em vão no culto. Pode não estar servindo para você, mas tenha certeza, a palavra de Deus, ela tem endereço certo. E se ela é ministrada nesta noite, por mim ou por qualquer outro que passou aqui, é uma palavra que alcançou boa terra para ser germinada. Amém? Então que o teu coração ele seja terra fértil, e que a palavra de Deus ela frutifique em você. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A gente sabe que o ministério que Jesus ele implantou na terra, além de ser um ministério que ele falava do reino, que ele falava de amor, era um ministério que ele construiu também em cima de prodígios, de milagres, de curas. E não precisa a gente estudar muito. Quando a gente vem ler os evangelhos, a gente percebe que a maioria das pessoas que se ajuntavam, sabendo que Jesus estava no lugar ou que ia para determinado lugar, as pessoas se ajuntavam porque queriam alguma coisa de Jesus, pastor Ronaldo. Porque a palavra de Deus vai dizer que o que ele fazia aqui, a fama dele percorria. Antes que Jesus chegasse em determinado lugar, as pessoas já ouviam falar que Jesus ele fazia milagres.
Então, quem era que queria perder a oportunidade de estar no mesmo ambiente que Jesus e até mesmo receber alguma coisa de Jesus? Muitos também iam só para escutar o que ele tinha para falar. A Bíblia vai dizer que os sacerdotes, eles mandam que guardas vão prender Jesus. E quando os guardas chegam aonde Jesus ele está ministrando para a multidão. Os guardas retornam para os sacerdotes e os sacerdotes perguntam: cadê ele? Sabe o que é que eles respondem? Nós nunca ouvimos alguém falar como aquele homem fala. Aleluia! Então até quem está de longe observando recebe alguma coisa de Jesus, irmão. E esse texto que eu li, ele vai falar de um certo milagre que Jesus ele realiza. A Bíblia vai dizer que Jesus ele está reservado com 2 dos seus discípulos. E quando eles retornam para junto dos outros, existe uma aglomeração muito grande e Jesus logo procura saber o que é que está acontecendo. A Bíblia vai falar que quando as pessoas percebem que Jesus está no ambiente, eles param de discutir e voltam toda a sua atenção para Jesus. E no meio da multidão sai um homem, se destaca um homem, que ele diz assim: olha, mestre, eu trouxe o meu filho para que o Senhor o cure, para que o Senhor faça alguma coisa por ele. Jesus ele ministrava algo no meu coração, e ele me fazia lembrar de uma certa mensagem que eu ministrei a respeito da mulher Ciro Fenícia. Eu não lembro se eu já ministrei ela aqui ou se eu já falei essa mensagem aqui, mas a palavra de Deus vai dizer que Jesus ele vai para um determinado lugar e ele não queria que ninguém soubesse que ele estava lá. Só que eu torno a dizer, quem precisa de alguma coisa, Walter, da parte de Jesus, não marca a hora e nem perde a oportunidade. A Bíblia diz que Jesus chega na cidade, perto de Tiro e Sidom. Vai você com o teu filho, aqueles que têm filho, e você sabe que o teu filho está precisando de uma urgência no médico, e o médico faz aquela cara de giló. Se pegar uma mãe barraqueira, ou você atende ou eu vou colocar o hospital abaixo. Porque a gente sabe da urgência. Urgência não é para a gente sentar no banco e esperar chamar a ficha. Urgência é para ser atendida de imediato. A mulher vem gritando: o filho de Davi tem misericórdia. De quem? Que a minha filha está miseravelmente endemoniada onde? Em casa. A princípio a gente entende que Jesus ele ignora. A Bíblia me faz, eu sinto Jesus. A Bíblia me faz entender, pastor Ronaldo, que Deus ele nunca ignora o clamor de um necessitado. Jesus ele não despreza o coração contrito, quebrantado, necessitado que chega dele se humilhando, pedindo alguma coisa. Ele pode não atender na hora que você pede, mas que o teu clamor chegou, chegou. Os discípulos olham para Jesus e dizem: Jesus, despede, porque ela vem gritando como uma... irmãos, quem está precisando às vezes age como um louco mesmo. E ela continua gritando. Ai, de repente quando ela vê Jesus para ela, imagina, conseguiu o que eu queria, que era chamar a atenção dele.
Aí Jesus libera uma palavra para ela, dizendo assim: ó, não é lícito a gente pegar o pão dos filhos e deitar os... Não. A mulher foi para Jesus porque ela ouviu que Jesus podia fazer. A mulher procurou Jesus porque sabia que Jesus, ele era amor e que ele curava quem procurava ele. Aí agora ela está ouvindo da boca de Jesus que não é lícito tirar o pão dos filhos e colocar para ela como cachorrinho. E eu torno a dizer, já preguei isso várias vezes, quem precisa de milagre, ele toma atitudes de quem precisa de milagre. Porque se para mim um milagre tanto faz, eu não vou fazer muito esforço e nem vou fazer muito caso, missionário Jaciano. Só que aquela mulher, ela é persistente, ela sabe para o que ela veio e melhor, ela sabe o que é que ela estava passando. E ela diz: não é lícito, não é certo, concordo com o Senhor, mas também os cães, ele come das migalhas que caem. Jesus gostou, irmão, porque Jesus, ele gosta de demonstração de fé, de quem mostra que quer um milagre mesmo. Marcos, e aonde é que esse texto se encaixa no texto que você leu? A Bíblia diz que quem é que foi procurar Jesus dentro do texto que eu li? O pai do menino. Quem é que foi procurar Jesus no texto da Ciro Fenícia? Se a menina não podia ir, se a menina não queria, se a menina não tinha condições, a mãe disse: eu vou. Se o menino que estava lá com o demônio, ele não podia ir, talvez o demônio até surgisse à vontade, mas por estar sobre possessão demoníaca, talvez o demônio prendesse ele. Mas se ele não podia, o pai disse: eu vou. Mas que eu alcanço o milagre, eu alcanço. Sabe o que é que Deus ministra para nossas vidas? Às vezes a gente está enfrentando algo com alguém dentro do nosso lar. E muitas das vezes a gente espera que quem tome atitude é o outro. Mas Jesus, ele te reuniu aqui, te trouxe de lá do teu descanso. Porque quem trabalha o dia todo, a primeira coisa que quer quando chega em casa: ô irmão, tomar aquele banho, quem tem chuveiro elétrico, aquele banho quente. Oh. Mas aí Jesus, ele te impulsionou. Porque não foi eu que mandei mensagem para você pedindo para você vir. Olha, vai lá porque eu vou estar pregando. Jesus, ele te impulsionou para dizer: se ele não vem, se ela não pode, se ela não consegue, venha você, busque você, desça você, interceda você, ore você, jejue você, pague preço você, entre em campanha você. Irmãos, o menino, ele sofria, mas junto com o menino o pai também sofria. Então se o milagre chegasse, era bom para o menino, mas também era bom para o... Tem misericórdia de... Não sei o que é que eu passo dentro de casa, não sei o que é que eu enfrento. Dói nela, mas também dói em mim. Mestre, eu te trouxe o meu filho para que o Senhor faça alguma coisa. Ele não tem condição de vir, então quem vai lutar por ele sou eu. Às vezes a gente espera que o outro faça, que o outro venha. É você. É você. Eu lembro de uma vez que eu passei um período de muita turbulência dentro da minha família. Minha mãe, ela
se separou do meu padrasto, que na verdade é o meu pai, né? Me criou desde os 2 anos. E ela se envolveu com um cara, e a irmã do cara era envolvida com macumbaria, e acabou que fez trabalho para eles dois ficar juntos. Eu falo não do que eu ouvi, eu falo do que eu presenciei. E quando eu presenciei aquilo, eu coloquei no meu coração, e eu disse: Deus, eu não aceito isso. Alguns anos de caminhada cristã, eu acho que 2, 3 anos de caminhada cristã, e eu disse: Jesus, eu não aceito isso. E eu comecei a ver a situação da minha mãe, ela indo de mal a pior. Só que ela não conseguia se desligar. Eu torno a dizer a você: quem precisa de milagre toma atitude de quem precisa de milagre. Eu sabia o que era que eu queria. É campanha? Tô dentro. É oração de madrugada? Tô dentro. É jejum? Eu tô dentro. Eu disse: Jesus, eu quero. Jesus, eu quero, Jesus. Jesus, eu quero. E eu comecei a apresentar. 3 anos depois, eu estava numa campanha de lar. Aquelas campanhas boas que reúnem alguns irmãos, uma horinha de oração, alguns louvores. E eu lembro como se fosse hoje, irmãos. Deus usou uma serva dele dentro da casa daquela irmã e disse assim: escutei a tua oração. Ô irmãos, eu estava orando há 3 anos atrás. Aí Jesus disse naquele dia: eu escutei a tua oração, e eu estou desfazendo obra de macumbaria dentro da tua família. Eu não vi a minha mãe orar, eu não vi a minha mãe buscar. Talvez ela quisesse se libertar, mas ela não conseguia. Então, se ela não podia, quem é que foi? Seja impulsionado pelo Espírito da Kamanavaraba, da Kamanagassébia. Seja impulsionado pelo Espírito Santo a você buscar o milagre por alguém dos teus que precisa. Mestre, o meu filho está aqui. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa por ele. Pedi aos teus discípulos e eles não conseguiram. E Jesus, ele dá aquele sermão do povo e diz: ó geração incrédula, ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Se tem uma coisa que o milagre da gente, missionário Gesseno, ele tem que se embasar, é na nossa fé. Não vai não. Tem jeito mais não. Tem não. Aí sabe como é que a gente faz? Jesus, eu creio que o Senhor pode. Eu creio que Tu és soberano. Eu creio que todo o poder foi lhe dado. Porque é isso que Jesus ele diz: todo o poder do céu, na terra, foi me dado. Ele pergunta para Moisés dizendo: existe alguma coisa demasiadamente difícil? Lucas ele escreve dizendo: porque para Deus. Aí você fica se prendendo naquilo que as pessoas acham e deixa a tua fé de lado. Aí Jesus ministra para você: ó geração. Quando Deus ele falou
Abraão, ele disse: Abraão, eu vou fazer de você pai de... Irmãos, a gente olha para a área biológica. Tinha condição? Não, irmão, não tinha. Eu não vou nem colocar que os dois eram avançados de idade. Eu vou colocar que Sara, ela era estéril. Para uma pessoa que não tem fé, o sonho já é cortado daí. Ele avançado de idade, ela avançada de idade e estéril. Aí Deus chega para Abraão para dizer: eu vou lhe dar um filho e você vai ser pai de nação. A Bíblia diz que Abraão, ele creu. Ah, irmãos, e daí o que era que a família dele achava? Se ele estava ficando gagá? E daí? Ele se apegou no que Deus falou. Ele se segurou na palavra que foi ministrada sobre ele. Não foi uma palavra de qualquer pessoa, foi a palavra de quem tinha criado os céus e terra. Foi a palavra de quem disse que abençoaria ele aonde ele chegasse. Foi a palavra de quem tinha todo o poder. Nessa palavra que ele se segurou. E aquilo lhe foi imputado por justiça. Ele creu contra toda a esperança. Eu não vou concluir porque você sabe o final da história. A Bíblia diz que quando o menino é trazido, e naquele momento ele estava possesso, porque a Bíblia vai dizer: quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Se de um lado existem lutas para dar certo, do outro lado existe quem lute para dar errado. Irmãos, e eu não estou falando do irmão todos os cultos não, irmão. Eu estou falando daquilo que está no ar, que os nossos olhos não veem. A Bíblia diz que quando o demônio viu Jesus, irmãos, ele sabia que aonde Jesus estava tinha que acontecer alguma coisa, com quem Jesus se encontrava tinha que acontecer alguma coisa, pastor Ronaldo, na vida. E o intuito do reino das trevas é que você e os seus não sejam alcançados pelas ações de Deus. Eu aprendi que tem coisas que é só Deus que faz. Qual era o trabalho do pai? Pegar o filho, apresentar a Jesus. Daí para frente, irmãos, ele não podia fazer mais nada, porque se ele pudesse fazer, ele já teria feito. Quando Jesus ele vê aquela cena, ele pergunta: há quanto tempo isso ocorre? O texto ele não é claro, mas me dá a entender que é o pai que responde. Ou pelo menos nessa minha tradução. E é respondido para Jesus: desde a sua infância. Ai, irmãos, eu acredito que aquele rapaz ele passou pelos maus bocados. Porque dentro dessa resposta é dito: muitas das vezes ele é lançado no fogo, ele é lançado sobre terra. Eu aprendi o seguinte: que quando o nome de Deus ele tem que ser glorificado, Deus ele também é Deus de coisas grandes.
quanto tempo isso vem acontecendo? Desde a sua infância. Lançou no fogo, lançou no chão, porque o intuito era matar. Irmão, há quanto tempo isso vem acontecendo? Não sei. Já perdi as contas depois de tanto tempo. Foi colocado arma na cabeça, foi carro que capotou, foi assalto, foi acidente, foi pro leito, foi para o entrou em coma, ainda está vivo, tá? E deixa eu te dizer por que ainda está. Porque existe uma obra de Deus para ser realizada na vida. O nome de Deus ainda será glorificado nesta vida. Acontece há quanto tempo? Desde a sua infância. Só que chega um dia que Deus ele se encontra. Só que chega um dia em que Deus decide fazer. Eu digo que o negócio ele só vai até onde Deus permite que vá. Ó Jesus. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Eu acho engraçado que Jesus ele responde dizendo assim: se podes. Não. Deixa eu entender direitinho o que foi que você disse. Se podes. Tudo é possível aquele. Jesus ele torna a dizer que ele opera em cima da tua fé. Jesus ele estava dizendo: poder eu posso. Poder eu posso fazer. É diferente do leproso que está acompanhando Jesus. Jesus desce do monte e quando o leproso encontra uma situação, uma oportunidade, perdão, ele olha para Jesus e diz assim: se o Senhor quiseres. Sabe o cara que o leproso estava reconhecendo? Jesus, eu vi, ouvi e sei que tu podes. Se o Senhor quiser. Porque fé aqui tem. Fé eu tenho. Se o Senhor quiser. É isso que Jesus estava dizendo para aquele homem. Se podes. Tudo é possível ao que crê. Nessa afirmação, ocultamente Jesus ele faz uma pergunta para aquele homem: você crê? O problema não está em mim. Porque como foi dito, todo o poder está em minhas. A questão é: você crê? Não, mas foi lançado no fogo várias vezes. Ele range, o corpo se enrijece, ele espuma. É uma situação de mal a pior. Não, irmão, não importa. Jesus ele pergunta: crê? Ah, não, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria. Marta, se eu não sei qual foi o estado da tua fé que chegou aqui essa noite. Jesus está dizendo que nem precisa muita. Você só precisa ter convicção. Pode ser tamanho de um grão de mostarda, mas você precisa ter convicção. Sabe o que é que o homem responde? Eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Em outras traduções vai dizer: aumenta a minha. Jesus ele encontrou o que ele precisava.
que era o homem demonstrar. O versículo que nós lemos, o final do versículo 25, ele vai dizer assim: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe. E eu quero me frisar nessa palavra: nunca mais entre nele. Eu não acredito, Iberton, eu não acredito num Deus que faz uma obra pela metade. Eu não acredito num Deus que começa e não termina, ou que faz algo na tua vida e depois você volta a passar pelo mesmo processo. Você pode passar por algo semelhante, algo parecido, mas a mesma coisa. Quando Deus ele tira o povo de Israel do Egito, olha o que ele diz para o povo: estão vendo os egípcios? Não, irmão, se eu fosse Jesus, eu mandava o povo parar e fixar os olhos. Fixou os egípcios que hoje vocês veem. Sabe quando é que vocês vão ver? Nunca. Procure na Bíblia qual foi a outra vez que o povo de Israel esteve debaixo do jugo dos egípcios. Pelo contrário, quando Samaria é cercada, sabe o que é que se comenta no arraial dos assírios? Vamos correr, porque quem sabe o rei de Israel alugou o exército do Egito e está vindo servidão. Os egípcios que vocês veem hoje, vocês não verão. Deus está dizendo: a obra que eu começo, eu concluo. Aquilo que eu faço é definitivo. Se eu liberto definitivamente. Se eu curo definitivamente. Se eu abro a porta definitiva. Amada, calma na vassoura. É definitivamente. Eu vou me encaminhar para encerrar. Eu lembrei de Keren, que ela diz assim: olha, já sei que quando os pregadores dizem assim, vou terminar, ainda vem alguma coisinha mais para frente aí. Mas eu vou caminhar, irmãos, para me encerrar. A palavra de Deus vai dizer que chega um homem principal da sinagoga e diz: Jesus, vem porque a minha filha necessita da tua ajuda. Quem era esse homem? Jairo. Jesus ele diz: eu vou. Vai Jesus caminhando. Só que eu torno a dizer a você o que eu disse no início da mensagem. Quem precisa de um milagre da parte de Deus, Ricardo? Ele nem pega a ficha e nem fica esperando o nome ser chamado. Ele vai-se embora e mete a cara. Enquanto Jesus caminhava para a casa de Jairo, quem era que também precisava de um milagre? A mulher do fluxo de sangue, que ela vinha sofrendo há 12, gastou tudo o que tinha, não era curada, não tinha melhoras, ia de mal. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse: é agora, porque a oportunidade a gente agarra. É como água de rio. Passou por ali, vem parecida, vem semelhante, mas igual àquela. Oh, irmãos, aquela mulher ela foi sábia. Agarrou e ela disse: eu vou me embora, sem força, tendo dito como imunda, eu vou bem de baixinho, porque ninguém não vai nem perceber. O povo vai estar tão aperreado, querendo ver, querendo falar, querendo tocar, e não vai nem ver. Eu vou chegar lá, não vou nem precisar tocar nele, vou tocar na orla do manto dele, na orla das vestes dele. Você é curada, recebi minha cura. Diz que ela vai. Só que quando ela toca,
Jesus ele sente e imediatamente ele para. Quem me tocou? Não, Jesus, o Senhor está ficando de uma multidão dessa te apertando. Se for que nem ônibus é passando. E o Senhor pergunta quem foi que tocou. Jesus disse: calma, peraí. Vou reformular o que eu disse. Alguém me tocou porque eu senti que era uma pessoa muito necessitada e de mim saiu virtude. Saiu algo diferente que enquanto eu passeava por essa multidão não saiu para ninguém, saiu para essa pessoa. Quem foi? A mulher meia temerosa, ela se apresenta. O texto vai dizer que quando ela toca nas vestes de Jesus, ela sente instantaneamente que ela ficou, então ela tinha certeza, ela sabia que ela estava curada, ela não precisava de mais nada. Só que quando Jesus a força a vir à tona, Jesus conversa com ela e diz: filha, a tua fé, seja livre desse mal. Em outras palavras, que este mal nunca mais. A mulher não já sabia que estava curada? A mulher não já sabia que estava curada, pastor? Só que Jesus estava falando em miúdos para ela. Pode vir algo parecido, pode vir outros problemas na família, mas um fluxo contínuo de sangue que te leve a ficar sem força e há vários anos afastada do teu convívio. Espírito surdo mudo, eu te ordeno que saia dele e nunca. Acabou, irmão. Jesus ele faz a obra e acabou. Os discípulos eles vão questionar a Jesus o porquê deles não terem conseguido expulsar o demônio. Jesus, em curtas palavras, numa frase simples, ele diz algo bastante interessante. Esta casta, ela não sai, a não ser com... Não foi só eu que li a palavra. Ou você está com medo de dizer porque não quer praticar? Esta casta, ela não sai, a não ser com... Tô orando. Aí Jesus ele ministrou algo, irmão. Vai mais. Intensifica. Talvez você esteja orando, pedindo, querendo. E Jesus ele te dá a receita de mão beijada. Intensifica esse negócio. Ah, Marcos, mas eu não sou acostumado a orar de madrugada, não. Irmãos, eu aprendi que não é só de madrugada que Deus ouve. Eu perdi as contas de quantas vezes eu acordei para orar de madrugada e eu cochilei na beira da cama, irmãos, e eu acordava sem saber nem pelo que eu estava orando, mas começava tudo de novo. Mas eu já perdi as vezes e as contas de quantas as vezes no meio da manhã, no meu trabalho, eu descia para o setor onde eu trabalhava, pedia licença, fechava a porta do banheiro. Irmão, Jesus vai lá, está preocupado qual é o lugar onde é que tu vai orar. Irmãos, eu me ajoelhava ali, cara no chão, irmão, não queria nem saber quem era que tinha passado por ali. Depois eu lavava a cara, chorava, orava. E muitas das vezes eu sentia a presença de Deus dentro do... Se você não consegue orar de madrugada, aproveita um minutinho durante a tarde, durante a manhã, não tem ninguém em casa, desliga a televisão.
Vale a pena ver de novo, já passou e quem sabe você já assistiu da outra vez. Desliga um pouquinho a Netflix. Se vai ficar tentado a mexer no celular, desliga o roteador, desliga a internet. Jesus, eu não consigo de madrugada. De madrugada é difícil, Jesus, é complicado para mim. Eu vou descer de tarde. Eu vou descer de manhã. Não, Jesus, eu não consigo jejuar 24 horas não, mas eu consigo jejuar 4. Eu consigo me consagrar 5. Jesus está mandando você intensificar. Jesus, Ele está te dando. Ele vai trabalhar em cima da tua, na fé que você manifesta. Tudo é possível. Tudo é possível. Se você crê, apresenta diante de quem pode fazer. E no tempo dele, aprenda isso. No tempo, ele vai fazer. Talvez venha muito tempo e ele te desintensifica e segura mais um pouco. Porque tem tempo, tem dia, tem hora e tem momento de Deus ele fazer. Amém? Se quem está lá não pode vir, quem é que vai vir? Eu não, você. Aleluia. Se ele não vem, se ela não vem, você venha. Fica bom para ele, fica ótimo. E que Deus abençoe em nome de Jesus. Fica de